Nesse vídeo nós vamos falar de grupos funcionais, especificamente hidrocarbonetos e compostos organometálicos. Se você quiser se aprofundar no assunto, dá uma olhada nessas referências aqui. Nós já vimos que o estado de oxidação do carbono depende dos átomos aos quais ele está ligado e do tipo de ligação. Por isso, o número de oxidação do carbono varia de -4 a +4. Nós vamos classificar os grupos funcionais em níveis, de acordo com o número de átomos de elementos eletronegativos ligados ao carbono e do tipo de ligação. No nível 0, o átomo de carbono está ligado somente a átomos de elementos menos eletronegativos do que ele. Ou seja, na representação iônica, o par de elétrons fica no carbono e o estado de oxidação máximo do carbono é 0. Os grupos funcionais mais importantes do nível 0 são os hidrocarbonetos e os compostos organometálicos. Hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Eles são classificados em alifáticos e aromáticos. Os aromáticos são, em uma definição simplificada da IUPAC, compostos com características típicas similares às do benzeno. Os demais compostos, acíclicos, cíclicos, saturados ou insaturados, são chamados de alifáticos. Alcanos têm cadeia carbônica saturada, ou seja, só há ligações simples entre carbonos. Cicloalcanos são seus análogos cíclicos, que formam anéis. Carbenos são intermediários reativos, mas são hidrocarbonetos também. Olefina é como nós chamamos qualquer espécie que tem uma dupla ligação ou mais, incluindo compostos cíclicos e acíclicos. Alcenos, que são acíclicos, e os cicloalcenos são os exemplos mais comuns de olefinas. Acetileno é o termo geral para se referir a compostos que contêm tripla ligação, e é também o nome usual desse alcino aqui. Alcinos e cicloalcinos são os tipos mais comuns de acetilenos. Hidrocarbonetos têm ligações CH não polarizadas, e por isso sempre foram um desafio para a química orgânica sintética. Nos anos 1990, começaram a ser desenvolvidos vários métodos para ativar ligações CH usando catalisadores para produzir compostos mais complexos de forma mais limpa e eficiente em relação a transformações de grupos funcionais e até mesmo reações de acoplamento cruzado. Se você se interessou por isso, dá uma olhada nessas revisões bem legais aqui. Para alcanos, o aumento do número de substituintes leva a compostos cada vez mais ramificados, que são sempre apolares. O comprimento das ligações carbono-carbono varia, mas 150 picômetros, que é o mesmo que 1,5 angstrom, é um bom ponto de referência. Da mesma forma, o ângulo formado entre o carbono e dois substituintes varia, mas você pode pensar em 109,5 graus como valor de referência. O aumento do tamanho e a presença de ramificações afeta certas propriedades físicas de hidrocarbonetos e outras classes de compostos químicos. Os pontos de fusão e de ebulição estão relacionados, respectivamente, a quanta energia é necessária para quebrar interações intermoleculares em um sólido para que ele se funda em um líquido e quanta energia é necessária para quebrar as interações intermoleculares no líquido para produzir um vapor. Se você não está familiarizado com equilíbrio e diagrama de fase e se quiser aprender, vai no canal do Thiago Correira, o link está aqui em cima. Mas qual interação intermolecular afeta moléculas apolares? Para uma espécie com momento de dipolo zero ou próximo de zero, os elétrons da molécula podem se distribuir em um dado instante de forma a produzir uma polarização momentânea, criando um dipolo instantâneo. Quando essa molécula com dipolo instantâneo se aproxima de uma molécula não polarizada, isso pode levar a uma interação chamada de força de dispersão de London, que é um tipo de força de Van der Waals. Esses dipolos induzidos interagem melhor quando estão bem próximos, mas não tão próximos a ponto da repulsão dos elétrons se tornar relevante. Considera o pentano, que tem a cadeia não ramificada e tem área superficial grande. Várias moléculas de pentano podem se empacotar quando o pentano está sólido, e essa interação favorável também ocorre na fase condensada líquida. O 2,2 de metilbutano, por outro lado, tem um perfil mais esférico e uma área superficial menor que o pentano, o que compromete a interação entre as suas moléculas.
Como o pentano tem um grupo CH2 a menos que o 2,2 de metilbutano, mas não é ramificado, é difícil saber como todas essas diferenças explicam o fato dos pontos de fusão e de ebulição do pentano serem mais baixos do que os do 2,2 de metilbutano. Para responder essa pergunta, nós precisamos fazer um estudo sistemático do efeito do aumento do número de grupos CH2 e de substituintes sobre as propriedades físicas de alcanos. O ponto de ebulição aumenta quase que linearmente com o número de carbonos de alcanos não ramificados, indicando que a atração entre as moléculas aumenta com o aumento do tamanho da cadeia. O ponto de fusão, por outro lado, tem um efeito par-ímpar importante. Alcanos com números de carbono par têm ponto de fusão mais alto do que os ímpares. Isso acontece porque os alcanos com carbonos pares se empacotam de forma mais ordenada na fase sólida, e por isso esse sistema precisa de mais energia para quebrar as interações intermoleculares do que alcanos com número ímpar de carbono. Há efeitos mais complicados de simetria para explicar esse resultado, mas o que importa aqui é que há propriedades físicas simples que nos ajudam a pensar em como as moléculas desses compostos interagem entre si. Conforme o número de átomos de carbono em alcanos vai aumentando, o efeito par-ímpar vai sumindo, e a dependência do ponto de fusão com o número de grupos CH2 se torna mais sutil. O ponto de ebulição, por outro lado, aumenta sistematicamente com o aumento da massa molar dos compostos até alcanos muito grandes. Nós podemos confirmar essas conclusões analisando a dependência da densidade de alcanos lineares na fase líquida com seu número de carbonos. Como esperado, o aumento das interações intermoleculares aumenta a densidade do líquido conforme a cadeia fica mais longa. A temperatura de autoignição ajuda a definir as condições mais seguras para armazenamento e uso de compostos químicos, e para alcanos não ramificados, essa temperatura diminui conforme o número de carbonos aumenta. Certos compostos químicos com temperaturas de autoignição muito baixas pegam fogo espontaneamente e são chamados de pirofóricos. O ponto de fulgor, por outro lado, é um indicador da facilidade com a qual uma substância química queima. Quanto mais baixo o ponto de fulgor, maior a inflamabilidade, e essa temperatura fica mais alta com o aumento do número de carbonos. A permissibilidade relativa é uma medida da polaridade macroscópica e é um dos parâmetros que nós usamos para decidir qual o melhor solvente para um determinado soluto. A permissibilidade relativa de alcanos é muito baixa quando comparada com a da água, que é aproximadamente 80. A pressão de vapor, que é uma medida de volatilidade, diminui com o aumento do número de carbonos em alcanos não ramificados, corroborando a ideia que moléculas maiores têm maior força de atração atuando nelas. Esse é um parâmetro importante quando queremos aumentar a segurança de um processo através da eliminação de solventes voláteis. Para entender melhor o efeito da estrutura sobre todos esses parâmetros, nós devemos lembrar que esses alcanos não ficam estáticos, paradinhos. É muito importante saber que os átomos ligados por ligações simples rodam em torno do eixo da ligação. Considera o butano e pensa na ligação entre os carbonos 2 e 3. Quando os grupos CH3 nas pontas estão em lados opostos, podemos dizer que o diedro formado por esses 4 carbonos é 180 graus. Quando esses grupos CH3 estão completamente afastados, nós temos a conformação mais estável dessa molécula. Esse é o nosso ponto de partida. Vamos ver o efeito da mudança desse ângulo diédrico sobre a energia relativa da molécula. Conforme ocorre rotação no eixo da ligação carbono-carbono central, a energia está aumentando. Ela aumenta mais e mais, até atingir um ponto máximo, que é o estado de transição entre duas formas mais estáveis, que estão nesses mínimos. Com um diedro em 120 graus, todos os grupos estão eclipsados, e por isso a energia aqui é alta. Apesar disso, repare que os grupos CH3 não estão de frente um para o outro. Continuar a rotação faz a energia abaixar, abaixar, abaixar. A energia baixa até atingir um ponto de mínimo,
mas que é 3,8 kJ por mol mais alto em energia do que a conformação inicial. Nessa situação, embora os CH3 estejam próximos, as ligações se alternam e não estão frente a frente. Se continuarmos o movimento, a energia começa a subir. Subir, subir. Até atingir outro estado de transição, agora com as metilas frente a frente, em uma conformação eclipsada. Esse ponto é 19 kJ por mol mais alto em energia do que o ponto inicial. Nós vamos elaborar esse assunto na série 3 e dar todos os nomes certinhos de cada conformação. Mas agora você só precisa perceber que as ligações simples permitem rotação e que essa rotação muda a estrutura e tem um custo energético. É um processo muito rápido e da forma mais estável com diedro a 180 graus, que é o mínimo global, ao mínimo local em 60 graus. Demora só 40 picosegundos. Bom, nós vimos que alcanos não ramificados podem ter suas características moleculares relacionadas a propriedades físicas macroscópicas. Para compostos ramificados, estabelecer esse tipo de relação entre a estrutura e as propriedades é mais complicado. Veja esses isômeros do hexano. Qualquer derivado ramificado tem ponto de fusão mais baixo do que o do hexano, porque o aumento do número de substituintes diminui a área superficial da molécula e, consequentemente, a atração intermolecular. O ponto de ebulição também diminui, mas a variação é muito menor, visto que os efeitos de empacotamento são mais sutis em líquidos. A permissibilidade relativa é praticamente igual para todos, indicando polaridade macroscópica similar. A pressão de vapor aumenta para os isômeros mais ramificados, como resultado de uma menor interação entre as moléculas, e se correlaciona linearmente com o ponto de ebulição. Cicloalcanos não ramificados têm maior simetria, e a rotação nos eixos das ligações simples é muito mais restrita quando comparados a alcanos. Mas seus pontos de fusão e ebulição, assim como a densidade, aumentam com o número de carbonos no ciclo. Quando comparados a alcanos com o mesmo número de carbonos, cicloalcanos são líquidos mais densos, indicando maior interação molecular. Como consequência, os pontos de fusão e ebulição também são mais altos do que os dos alcanos correspondentes. Em outras palavras, a interação atrativa entre moléculas de cicloalcanos precisa de mais energia para ser quebrada. Cicloalcanos podem ter substituintes. A posição dos substituintes não muda por rotação, visto que cicloalcanos não têm rotação livre entre as ligações carbono-carbono. Por isso, cicloalcanos substituídos podem apresentar isomeria cis-trans. Quando há dois substituintes e ambos estão para o mesmo lado em relação ao plano de referência do anel, temos o composto cis. Quando estão em lados opostos, o isômero trans. Alcenos têm o mesmo tipo de isomeria. Alcenos contendo substituintes nos carbonos da dupla ligação podem ser o isômero cis ou trans, dependendo da posição relativa dos substituintes frente ao plano da dupla. Substituintes do mesmo lado estão em cis e em lados opostos estão em trans. Um ponto importante dos alcenos é que a ligação dupla é mais curta que a ligação simples dos alcanos, 135 picômetros mais ou menos para alcenos, contra 150 picômetros aproximadamente para os alcanos. Os ângulos de ligação variam um pouquinho com os substituintes, mas 120 graus é um bom ponto de referência. Você pode ter ouvido falar de cis-trans e de EZ. EZ existe porque cis e trans pode ser um pouco ambíguo quando os substituintes não são iguais ou quando há vários ciclos ou duplas substituídas. Os descritores E e Z são definidos conforme a prioridade dos grupos, seguindo regras que nós não vamos discutir em profundidade agora. Mas uma delas é que devemos comparar os átomos diretamente ligados aos carbonos insaturados e atribuir prioridades conforme o número atômico. Aí a gente compara as prioridades dos substituintes dos dois lados da dupla. Quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Quando os dois grupos de maior prioridade estão do mesmo lado, trata-se do isômero Z. Quando estão em lados opostos,
é o E. E e Z, cis e trans, não são a mesma coisa. Repare que, sob o ponto de vista de cis e trans, esse composto é trans e esse é cis, mas ambos são Z. Então, não ligue E e Z com cis e trans. As definições são diferentes e, no momento, nós só precisamos saber que essas são formas de diferenciar esses isômeros. Ligações duplas, ao contrário de ligações simples, não permitem rotação ao longo do eixo de ligação. Enquanto a barreira de rotação de 180 graus do butano no eixo da sua ligação central é 19 kJ por mol, a conversão de trans-but2-eno em cis-but2-eno requer a quebra da dupla ligação, o que demanda cerca de 260 kJ por mol, ou seja, 13 vezes mais energia. Apesar disso, as propriedades físicas de alcenos variam com as estruturas de forma parecida com o que acontece com alcanos. O aumento do tamanho da cadeia, mantendo a dupla terminal, ou seja, na ponta, leva a um aumento do ponto de fusão como resultado do aumento das interações entre as moléculas. Para cadeias pequenas, o empacotamento é afetado pela posição da dupla e pela ocorrência de isômeros cis e trans. Conforme a cadeia aumenta de tamanho, os isômeros passam a ter pontos de fusão próximos. Os pontos de ebulição de alcenos são muito sensíveis ao tamanho da cadeia. Contudo, conforme a cadeia vai se tornando mais longa, as diferenças nos pontos de ebulição dos isômeros desaparecem. Entre as olefinas, existem os dienos cumulativos, que têm duplas consecutivas. 2 duplas consecutivas originam os alenos e 3 ou mais os cumulenos. Dienos podem ser conjugados quando as duplas se alternam com uma ligação simples, ou não conjugados, quando há 2 ou mais ligações simples entre as duplas. Ciclodienos podem ser conjugados ou não conjugados, e são reagentes muito importantes para a química orgânica. Existem também trienos, ciclotrienos e assim por diante. Duplas ligações podem ser endocíclicas ou exocíclicas, e olefinas cíclicas também podem ter ligações conjugadas ou não. Em compostos planares com um certo número de duplas conjugadas, a estabilidade pode se tornar maior do que o valor predito. Esses compostos são chamados de aromáticos. O exemplo mais comum de composto aromático é o benzeno. Mas todos esses compostos aqui também são aromáticos e em todos você pode reconhecer o anel benzênico. Esses são exemplos de compostos aromáticos simples. Existem muitos tipos de compostos aromáticos e nós vamos ver isso na série 2. Benzeno é líquido em temperatura ambiente, sugerindo que a interação entre as suas moléculas é grande, o que, a princípio, poderia ser considerado como um conflito à sua natureza apolar. Embora o momento de dipolo dessa molécula seja zero, as cargas parciais mostram que há um tipo específico de polarização que leva a um quadrupolo, que fica mais fácil de ver nesse hambúrguer aqui. Na parte de cima e de baixo do anel, há densidade de carga negativa, enquanto ao redor dos hidrogênios, no meio, há densidade de carga positiva. Isso leva a uma forma de interação chamada de interação ou empacotamento π. Esse empacotamento pode ser assim ou assim em T, para maximizar a interação de cargas parciais positivas e negativas nos anéis. A ligação que origina compostos aromáticos pode ocorrer de várias formas. Alcinos têm uma ligação tripla que é mais curta que a dupla, 120 picômetros em média, comparado a 135 picômetros mais ou menos dos alcenos. Em cicloalcinos, imaginar o ângulo ideal de 180 graus sendo respeitado é difícil. Apesar disso, o ciclooctino existe e pode ser isolado. O ciclobutino, por outro lado, nunca foi identificado. A variação do ponto de fusão e do ponto de ebulição em alcinos segue uma tendência similar aos alcenos, e esses compostos têm, em geral, uma permissibilidade relativa mais alta que alcanos e alcenos com o mesmo número de carbonos. Essa questão da permissibilidade é importante para escolher solventes para reações químicas, mas não é o único fator. Repare que todos esses hidrocarbonetos são apolares e têm valores baixos de permissibilidade relativa.
Benzeno e hexano são muito perigosos e devem ser substituídos por tolueno e heptano, respectivamente. Mesmo esses solventes não são seguros, mas são mais seguros que benzeno e hexano. Pentano é super inflamável e tóxico também. Hidrocarbonetos se originam principalmente do petróleo, e esses exemplos aqui são usados como solventes de compostos apolares. Contudo, é muito importante considerar riscos quando se vai planejar e executar uma reação química. Depois de falar tanto sobre hidrocarbonetos, eu preciso só disso aqui para te falar de reagentes organometálicos. Eles também são nível zero porque metais são menos eletronegativos que o carbono. Reagentes organometálicos têm uma ligação carbono-metal polarizada, que deixa o carbono com carga parcial negativa. Além disso, quando a diferença de eletronegatividade do carbono e do metal é maior que 1,7, a ligação tem alto caráter iônico. Existem muitas classes de reagentes organometálicos, mas nós vamos falar aqui de reagentes organolítio e reagentes de Grignard, que tem esse nome em homenagem ao seu inventor, François Grignard, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1912. Esses reagentes são feitos normalmente pela redução de haloalcanos com metal. Reagentes organometálicos são muito importantes para fazer ligações carbono-carbono, e muitos deles, como o T-butil-lítio, são pirofóricos. Por isso, eles devem ser manuseados com cuidado, e existem frascos especiais que evitam que esses reagentes entrem em contato com o oxigênio e umidade do ar. Bom, esses foram os compostos do nível zero. Nós vamos explorar outros grupos funcionais na segunda parte desse vídeo. Até lá!